Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso aulão. Sou a professora Tanay, professora de Literatura e de Redação do COC Floripa e do AZ Floripa. E neste momento eu vou relembrar algumas coisinhas de literatura para vocês. O Rick estava falando da prova de linguagens, é a nossa prova, né? Então tem sim essa parte mais voltada para a parte gramatical e temos a parte de conhecimentos necessários para a literatura. A prova de linguagens ela é feita muito da parte de bagagens de vocês, ou seja, tudo que cai ali é importante que vocês, de repente, lembrem de puxar uma maletinha da memória. É imprescindível lembrar que o Enem ele exige de vocês habilidades, certo? Competências, habilidades, conhecimento de mundo. Então é exatamente isso que vocês precisam levar para amanhã e para o domingo que vem. Nessa hora, quando vocês se depararem com esses textos que o Ricardinho estava resolvendo agora as questões, lembrem que as fontes do texto, elas podem te ajudar bastante. Por quê? Porque vocês olham a fonte do texto. E então, nessa hora, é hora de pensar assim, tá, mas esse escritor, ele é de que período? Então agora eu vou lembrar algumas coisinhas bem pontuais para vocês de períodos literários, justamente para que nessa hora essa maletinha seja mais fácil de ser acessada para resolver as questões. Claro, vou lembrar os conteúdos e períodos que mais aparecem na prova e um deles é o realismo. O que eu preciso lembrar do realismo então? Preciso lembrar algumas palavrinhas bem específicas. Realismo, a literatura realista, ela tem como característica principal descrição de ambiente e de personagem. Ela tem como característica principal uma análise crítica, uma análise comportamental do indivíduo, uma denúncia moral do indivíduo. Sempre lembrem que se o texto for de Machado de Assis, que é o nosso principal escritor, caso você já tenha lembrado disso aí, ó, perfeito. Principal escritor do realismo, Machado de Assis. Viu que o texto é do Machado de Assis? Pronto. Bagagenzinha do realismo. O que você precisa lembrar então? Textos machadianos têm descrição de lugar, descrição de pessoa, descrição comportamental, sempre com aquela análise bem ácida. Machado de Assis vem para criticar a sociedade. E uma coisa interessante é que o Machado de Assis, além de olhar de forma bem racional e fria para essa sociedade, ele sempre que dava, criticava o romantismo. Caso você leia um texto que tenha todas essas características, ele que perceba essa construção textual, de fato é um texto completamente machadiano, sem contar a característica principal, porque se eu te falar que, qual é o escritor da literatura brasileira mais irônico? Machado de Assis. Então é interessante a gente lembrar qual é o recurso da ironia. Por quê? Porque o Machado normalmente tem o hábito de nos enganar, a gente vai lendo o texto e nem percebe a ironia. A ironia, ela trabalha muito com a quebra ali do que ele estava falando. Em que sentido? É quando você afirma algo querendo dizer o oposto daquilo que foi dito. Isso é uma figura de linguagem, inclusive. E o Enem, volta e meia, cobra esse conhecimento de figuras. Então, a ironia, por exemplo, se ele estivesse falando assim, ela era mal educada, ela era invejosa, ela era inconveniente, um amor de pessoa. Olha só, quando ele fala que ela é um amor de pessoa, é uma frase que está fazendo oposição direta ao que havia sido dito antes. Então aqui a gente tem a característica principal relacionada ao realismo. Esse é um dos períodos literários que mais cai. E aqui eu tenho também um outro período literário que também aparece muito, que é o modernismo. Ano passado, a prova do Enem, ela trouxe para nós Mário de Andrade, ela trouxe para nós Graciliano Ramos, ela trouxe Guimarães Rosa, esses vinculados a períodos literários. Mas tivemos também a parte voltada para a literatura contemporânea, que eu também vou te lembrar aqui. Sobre modernismo, o que eu preciso lembrar, qual é a bagagem, a habilidade, a competência que você tem que levar para amanhã? Que o modernismo ele é separado em 3 fases. Qual é a primeira fase e que característica eu preciso saber dela? Então, olha só, a primeira fase vai de 1922 até 1930, inclusive eu já vou aproveitar que eu vou falar de tudo um pouco aqui para você, vou falar agora de literatura, daqui a pouco já vou falar de redação, então eu já vou puxar um gancho aproveitando o seguinte, um parênteses, caso a sua redação seja do eixo ambiental, vamos usar os períodos literários, por que não, né? Por que eu não posso entrelaçar tudo aqui? Ou seja, modernismo de primeira fase tem qual característica? O processo de industrialização brasileira. Sendo o processo de industrialização, o que se exigia aqui? Chaminé de fábrica, o automóvel, lembra do movimento do futurismo, que defendia muito o uso do automóvel. Temos aqui como outra característica muito interessante, a ideia de que as obras de arte
Tarsila do Amaral traziam muito esses temas. Operários de Tarsila do Amaral está aqui na primeira fase, porque a primeira fase ela tinha como característica a ideia de modernizar o Brasil, que ainda estava estagnado num tipo de produção específica, então nós estávamos vivendo todo o processo ainda da cana-de-açúcar, tínhamos vivenciado toda a questão do ouro em Minas Gerais e agora estamos nesse processo mais industrial e também cafeeiro. Sendo assim, a irreverência, a fragmentação vem como propostas do texto modernista. Tenho essa bagagem para responder alguma questão que seja de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade ou ainda Manuel Bandeira, que são os nossos escritores desse período. Ou eu também posso aproveitar essa minha bagagenzinha para colocar numa redação que seja do eixo temático de meio ambiente. Olha só como é plural essa literatura, né? Ou vai te ajudar a questão da parte de linguagens, ou você já puxa o gancho e já coloca lá na redação, tá? Primeira fase, então, textos cheios de pontuação. Você vai ler textos que são assim, ponto, fala uma coisa, ponto, fala outra coisa, ponto. Você vai ler textos que fazem propostas de uma nova literatura, uma nova temática, que falam muito sobre automóvel, sobre chaminé, e aí você consegue perceber essas características para entender o texto. Tudo aqui que eu estou relembrando, não é que eles vão perguntar assim para você, qual foi o principal escritor da primeira fase do modernismo? É que, na verdade, talvez tenha um texto de Mário de Andrade, talvez tenha um texto de Oswald de Andrade ou de Manuel Bandeira, e você lembrar que existe essa irreverência, que existe essa fragmentação, vai te ajudar a entender o que o texto está dizendo. E isso, com certeza, já é meio caminho andado para a parte de linguagens, tá? De primeira fase, então, vamos até 1930 e finalmente chegamos na segunda fase. A segunda fase do modernismo, ela vai acontecer aqui, olha só, de 1930 até 1945. Caso você pense, meu Deus, mas eu vou precisar saber a data do acontecimento? Não, mas quanto mais coisas específicas você tiver aí na sua mente, melhor. Melhor para, de repente, você desbravar o que essas questões estão querendo te trazer, certo? Para, de repente, encontrar melhor o que o enunciado está te trazendo. Segunda fase, para nós, ela é muito importante. E ela é muito importante em que sentido? Ela é muito importante para entender os textos, pois eles adoram os escritores de segunda fase. Sempre tem alguma questão com algum escritor de segunda fase. E muito importante também, porque ela vai ser muito útil para a nossa redação. E eu, como vocês já podem perceber, eu estou sempre reaproveitando o conteúdo. É claro, gente, a parte da redação, ela nos exige isso, então eu estou sempre vendo. Posso, inclusive, usar isso na redação? Não posso? Isso daqui é legal? Já vou vincular aqui. Olha só, vou destacar alguns aspectos importantes. Palavra-chave do modernismo de segunda fase é o regionalismo. Aqui nós temos 10 escritores. Então, não vou falar de todos eles, você não precisa lembrar de todos eles agora, eu vou te falar aqueles que mais caem no seu Enem. Esses escritores, por que tem esse tom regionalista que vocês estão vendo aí nessa característica? Porque simplesmente eles vão traçar características das regiões de onde eles vêm. Cada um vai enaltecer a sua região de origem. Sendo assim, nós temos cada escritor construindo uma narrativa de um pedacinho do Brasil. Temos aí o Érico Veríssimo, que vai falar sobre o Rio Grande do Sul. Temos o José Lins do Rego, que vai falar sobre o processo todo de decadência da cana-de-açúcar. Temos o Jorge Amado, que vai nos levar lá para a região do cacau. Temos a Raquel de Queiroz, que vai falar sobre a seca. E, óbvio, o Graciliano Ramos, que também vai falar sobre a seca, certo? Olha só que interessante aqui, então. Drummond é o que mais cai. Graciliano Ramos é o que mais cai e Jorge Amado nunca caiu. Lembra que Jorge Amado é lá do Capitães da Areia, certo? Palavrinha-chave para você aqui na parte de terceira fase, para a gente relembrar esse período. Terceira fase vai de 1945 até mais ou menos 1960. Não existe um fim oficial, a gente vai transitando, isso é tudo muito gradativo, mas existe uma palavra muito importante aqui, que é a introspecção. São textos que são construídos por fluxo de consciência, então o escritor ele vai produzindo sem colocar ordem, sem organizar as ideias, e são textos que trabalham com o que o João Cabral de Melo Neto falava, que era uma literatura visceral. O que é uma literatura visceral? Olha a fase, nós estamos na era atômica, nós estamos declarando os direitos universais do cidadão, então a ONU vem com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, estão começando a pensar na questão sociedade, solidão, medo, marginalização, e aqui essa literatura ela
vai casar justamente com a época que a gente está vivenciando. Esse indivíduo marcado pela exploração, esse indivíduo marcado pela problemática de guerra e de receios. E também tem a questão política envolvida aqui. Os nomezinhos que sempre caem no Enem, os clássicos Clarice Lispector, Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto, sempre tem uma questão de Guimarães, sempre tem uma questão de Clarice. E temos a literatura contemporânea. Normalmente vocês vão encontrar muita literatura contemporânea, certo? E o que é a literatura contemporânea? Como saber que é contemporânea? Fonte, vai ter o nome do artista e vai ter a data de publicação da obra dele. Se essa obra for a partir dos anos 2000, isso significa o quê? Isso significa que então você está diante de uma literatura contemporânea. Literatura contemporânea, você vai ver textos fragmentados com um hiperrealismo. E o que isso significa? Significa que aqui não tem desculpas, eles falam sobre tudo sem pedir licença, vão falar sobre solidão, sobre busca de identidade, sobre vícios, sobre solidão, sobre casamentos, adultérios e assim por diante. Não há limites para os temas na literatura contemporânea, muito focado no eu, no indivíduo que procura se entender no universo. Quem são os nossos escritores? Gente, a nossa lista é imensa, mas eu vou trazer aqui alguns nomes que talvez vocês conheçam. Um deles é o do Itamar Vieira Júnior, escritor de Torto Arado, que alguns de vocês estão lendo ou tiveram que ler para o vestibular da UFSC. Conceição Evaristo, uma escritora que já foi frase da capa do caderno do Enem, já foi cobrada no ano passado e é adorada pelo viés contemporâneo mesmo que é trazido por ela. Temos Lígia Fagundes Telles, temos Caio Fernando Abreu, Adriana Lisboa estava na prova ano passado. E por que eu coloquei reticências? Porque a prova de literatura, puxando ali o contemporâneo, ela tem assim, o céu é o limite. Existem escritores ainda surgindo. E para fechar minha parte de literatura, eu vou só retocar aqui algumas coisinhas de vanguardas europeias para vocês, certo? As vanguardas, elas volta e meia caem, agora que nós temos o adicional, o plus da prova de linguagens, que ela gosta de trabalhar com imagens, ela adora colocar exposições artísticas na prova, então é bom você aprender a interpretar imagens. É importante a gente pensar assim, tá, o que eu estou vendo nessa imagem? E a retrospectiva aqui é a seguinte, vou falar o nome da vanguarda para você lembrar e uma característica pontual dela. Por exemplo, vanguarda do fauvismo. O fauvismo ele é conhecido por ter cores muito brilhantes e gritantes e contrastantes na tela. Elas são cores muito vibrantes porque elas querem quebrar com a monotonia que existia nas obras antigas. Então você vai encontrar quadros que você fala, nossa, tá doendo meu olho essa cor aqui. No expressionismo, lembre que expressar o mundo interior, olha só, uma expressão. Eu vou lá no interior e eu expresso meu sentimento. Então são obras com pinceladas na tela, porque eu não tenho nitidez, eu estou falando de sentimento. E eu tenho também a caracterização de pessoas, personagens tristes, angustiados, felizes e assim por diante. Temos também o cubismo, que trabalha com a fragmentação, com formas geométricas. Eu bati o olho, eu vi algo que parece que está todo coladinho, eu vi algo que parece que está encaixado, eu vi algo que parece que eu recortei e fui colando por cima e que faz formas geométricas, é cubismo. Tarsila adorava o cubismo, tá? Fica aí a dica. Futurismo, tema, velocidade. Os quadros representam movimento, então tem um borrão de um movimento. E os quadros trazem também a temática da industrialização, que são as engrenagens, ou ainda as chaminés de fábrica do quadro operário de Tarsila. Temos o dadaísmo, que é o Marcel Duchamp, conhecidíssimo, que vem para quebrar o conceito do que é arte, porque a arte pode estar em tudo. Então ele pegava um mictório, virava e transformava em fonte. Ou fazia uma releitura de Mona Lisa com seu cavanhaque e um bigodinho. Ou ainda pegar, de repente, uma roda de bicicleta e transformar num monumento de um museu. Essa técnica é chamada de ready-made porque ele pega uma coisa pronta e ele adapta para transformar em arte. E a última vanguarda, para você lembrar, surrealismo. Olha esse nome, descolamento da realidade. Eu tenho algo surreal, o transcendentalismo. Então eu estou neste plano e eu passo para um outro plano da existência. Por exemplo, você ter a persistência da memória, de Salvador Dalí. Você tem a memória como imagem. Memória é algo abstrato, você não toca na memória. Você lembra disso. Então ele tenta materializar a memória por meio de relógios que vão amolecendo, derretendo, porque o tempo passa e essa memória vagarosamente vai se esvaindo. Então é a ideia de tentar brincar com o que a imagem representa e o que ela de fato é, como René Magritte, com o famoso "isso não é um cachimbo", sendo que não é um cachimbo porque não é o objeto cachimbo, mas apenas a representação de um.
certo? Então essa é a nossa retrospectiva literária. Tanay, vai cobrar especificamente isso? Não, mas a bagagem com certeza vai te ajudar na parte de linguagens, adicionando a tudo que o Ricardinho falou para vocês, certo? Eu ainda estou aqui, continuarei, pois eu vou mudar a temática com vocês. O que vai acontecer agora? Vou falar de redação, porque é amanhã, gente. Sim, quem diria, já chegou, né? Estamos a um passo de descobrirmos qual é o tema da redação do Enem. É claro que essa é uma das nossas maiores ansiedades, mas vou falar uma coisa muito importante para vocês. É preciso ter na mentalidade de vocês que não importa o tema, é claro que importa o tema, mas vamos trabalhar com esse pensamento. Não importa o tema, por quê? Porque você precisa ter outras coisas para encarar amanhã para conseguir escrever sobre qualquer tema. Estrutura, repertórios variados com base no seu conhecimento de mundo. Todo mundo aqui conhece alguma coisa desse mundo, seja série, seja música, algum livro que você já leu na sua vida, todas as aulas que você já assistiu ao longo deste ano, aulas de geografia, de biologia, de matemática, de história, geografia, qualquer aula pode te servir de repertório dependendo do tema. É área de conhecimento e isso conta como repertório também, tá? O que eu quero que você leve para amanhã na sua mente? Que você precisa também, não só na prova de linguagens, desenvolver uma capacidade leitora, uma competência leitora. O que é essa competência leitora? Não é só passar o olho nos textos de apoio ou passar o olho na frase tema. Você precisa desmembrar a frase tema. Eu te trouxe aqui a frase do Enem 2022 e a frase do Enem 2023. Olha só a frase do Enem 2022. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. O que eu faço com essa frase imensa? Eu preciso pensar o que significa cada coisa dela. É isso que vocês vão fazer amanhã com a canetinha de vocês, tá? Desafio. O que é desafio? Se tiver desafio na sua prova, é o que está atrapalhando, o que tem sido problemático para que haja ainda a desvalorização das comunidades dos povos tradicionais. Ou seja, precisamos observar aqui, sendo desafio 1, desafio 2, porque você vai trabalhar com isso na sua redação. Uma teoria 1 no desenvolvimento 1 e uma teoria 2 no desenvolvimento 2. Ok, a minha frase tema tem desafio, como vocês podem ver aí. Eu tenho mais coisas nessa frase. Valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Então, olha só, valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil é o tema. Então eu chego no Enem, abro o tema, descobri o tema, vou desmembrar o tema. O que é tema? Valorização de comunidades e povos tradicionais. Ai meu Deus, o que é um povo tradicional? Vai ler os textos de apoio, texto de apoio. O texto está ali para te apoiar, para te ajudar a entender o que significa um povo tradicional, originário. O texto dizia isso na época. Então os textos estão lá para te explicar o que significa o tema. Eu entendi que é valorização. Eu vou falar na minha redação o tempo inteiro de valorização, na verdade, porque que não está sendo valorizado. Então, eu vou falar 4 vezes na minha redação a desvalorização desse grupo, a falta de visibilidade dessas pessoas, a marginalização das comunidades e povos tradicionais, o descaso com essas pessoas. E assim eu vou mantendo o meu tema no meu texto. Então, você vai mencionar o tema 4 vezes para ganhar 200 na C2, tá? Obviamente, além da estrutura da dissertação. O que eu faço com desafios, então? Qual é o desafio 1 para não garantir valorização? E qual é o desafio 2 para não garantir valorização? Então, você investiga, denuncia e, na conclusão, soluciona, tá? Detalhe, olha só, frase do Enem do ano passado. Eu tenho a palavra desafios de novo, que é tese 1 e tese 2 o que vocês vão fazer. Então, ó, tá difícil de enfrentar a invisibilidade porque eu tenho vários desafios. Quais são os desafios? Me diga, você candidato, me diga. Tenho também a outra situação. Onde está o tema? Olha ali, invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Esse é o tema. Vou falar 4 vezes isso. Eu tenho a invisibilidade, a marginalização, o fato das mulheres não serem vistas, a não valorização, você vai jogando com sinônimos 4 vezes. Então, esse é o exercício primordial lá no dia. Primeiro é isso amanhã, tá? Lembrando aqui, ó, aproveita que você tá aí com o seu celular ou tá no computador, já dá um print disso aqui,
bate uma foto disso aqui. Por quê? Porque isso aqui é a fórmula da conclusão. Você pode só decorar isso aqui para a conclusão e vai encaixando para qualquer tema. Isso vai funcionar. Por quê? Porque eu tenho todos os elementos coesivos necessários e você vai personalizando conforme o tema que você tiver que escrever. Eu posso solucionar qualquer problema que o Enem me dê com essa estrutura de conclusão, tá? Não esqueçam desses detalhes que você, nessa conclusão enorme que eu te coloquei aí, porque é o que o Enem exige de vocês vão ter que cumprir dentro dessa conclusão com o quê? Primeiro, quem vai resolver o problema que você discutiu? Algum ministério. Vocês aí têm os ministérios preferidos que estão mais habituados a utilizar. Ok, memorize esses ministérios e faça com que eles possam resolver os problemas de vocês da redação. 2, o que vai ser feito por esse ministério? Criar um projeto interdisciplinar, desenvolver um investimento nessa situação, abordar de forma mais aprofundada o tema. Gente, eu estou jogando no ar supostas soluções para um tema que eu nem sei qual é, mas eu quero que vocês percebam que eu estou falando de um jeito amplo. Investir em um projeto interdisciplinar. Isso é vago, por quê? Porque depois eu preciso dizer como, por meio de que atitudes eu crio um projeto interdisciplinar. Por meio de aulas interdisciplinares que serão ministradas por professores de geografia, de história, de filosofia. Então, olha só, o Ministério da Educação, e aí eu venho com um detalhamento, por exemplo, que tem a função de garantir o acesso igualitário de ensino para todos, deve criar um projeto interdisciplinar para romper com a intolerância religiosa, jutei um tema, por meio de aulas que ocorrerão no contraturno e que terão como professores participantes, professores de filosofia, de história e de redação. Essas ações terão a finalidade de reverter o problema histórico perpetuado na sociedade, supondo que eu discuti isso, e também superar a ignorância. Ou seja, eu acabei de inventar uma conclusão aqui para você sobre o tema intolerância religiosa, lembrando e cumprindo com esses 5 elementos que eu te coloquei aqui para cumprir com aquela fórmula que eu mostrei antes, certo? E agora, para fechar a minha participação, aquilo que todo mundo pensa, meu senhor, qual é o tema? Gente, não adianta aposta de tema para Enem, pode ser qualquer tema. Inclusive, normalmente é aquele tema que fala, nossa, como eu nunca pensei nisso antes. Então, olha só, coloquei para salvar a vida de vocês, na verdade, os eixos e os ministérios que vocês podem usar para relacionar a cada um desses eixos. Então, olha só, basicamente você tem eixo da saúde, obviamente Ministério da Saúde e dos Direitos Humanos, tá? Eixo tecnológico, você tem aqui o Ministério da Ciência o Ministério da Ciência é Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tá? Mas posso desmembrar o nome de um ministério quando ele é muito longo e dar foco só para o que me interessa? Sim. Caso o seu tema seja do eixo educacional, obviamente você vai mencionar o Ministério da Educação, mas você pode trazer em parceria com o Ministério da Cidadania e dos Direitos Humanos. Esse ministério ele é enorme, a sigla é MDHC, tá? O Ministério do Meio Ambiente, obviamente, para eixo ambiental. O Ministério do Meio Ambiente é Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. No eixo social, eu tenho o Ministério da Cultura, eu tenho o Ministério das Comunicações se eu quiser fazer propaganda, eu tenho uma série de possíveis ministérios aqui, certo? Então, de novo, mais um printzinho na sua tela para você revisar um pouquinho esses ministérios até amanhã, e que nós vamos descobrir finalmente o tema dessa redação. Então, eu desejo tranquilidade para você, estrutura de dissertação você tem, repertório você tem, nós somos marcados por conhecimento de mundo, somos cheios de informações e é claro, tranquilidade para vocês revisarem com muita atenção esse texto, tá bem? Agora, mudando completamente o nosso tipo de assunto, eu e o Ricardinho aqui trouxemos a nossa área de linguagens, agora nós vamos fazer uma transformação, porque nós vamos receber aqui a área da matemática. Eu não posso ajudar nem um pouco vocês com isso, porque afinal não entendo nada disso, mas lá vem professores de matemática para vocês, que claro, é a prova da semana que vem, mas não custa nada vocês já darem aquela revisadinha, tá bom, gente? Uma ótima prova para vocês, um beijão e tchau, tchau. Oi, Pedro, tudo bem? Como é que tá? Passadorzinho. Valeu, obrigado.